Salve, salve, devoto! Estou ao vivo para falar de Galo com você. Deixa o like, se inscreve e não se esqueça, né, meu irmão, de ativar o sininho de notificação. Quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento dela, da Betano, a casa mais confiável do Brasil. E olha, nós somos uma das poucas casas aí realmente liberadas pelo governo. O link está na descrição, então você que está do outro lado da tela não joga fora essa oportunidade. Afinal de contas, aqui na Betano você ganha de verdade. O link está na descrição do vídeo. 100% de bônus no primeiro cadastro, no primeiro depósito. Ainda ganha uma free bet de R$20. Vem comigo e vem de Betano. Frutos de Goiás, vem seu licenciado da Frutos de Goiás, pois com a Frutos de Goiás, meu amigo, você vai se dar bem de verdade, porque você vai comprar uma empresa licenciada com tudo prontinho para você trabalhar. E o detalhe importante, eu parcelo a compra da loja para você, ou seja, você vai ter sua independência financeira aqui comigo, na Frutos de Goiás. E não se esqueça dela, né, da Golcase, capinha personalizada para o seu celular, você encontra na Golcase. Gente, eu tenho capinhas, garrafas térmicas, copos e muito mais, né? Utilize o meu cupom, galera, o Go Alvinegro. Afinal de contas, com este cupom você realmente vai ter um belo desconto. Então utilize o meu cupom Go Alvinegro. Olha esse copo, gente, esse copo aqui é maravilhoso. Olha aqui, ó, eu colocando meu nome nele, como é que fica legal. Adquira já este copo fantástico da Golcase. Bora falar de Galo, é sempre um prazer imenso, e vamos começar falando dos momentos antes do jogo, né? Senhoras e senhores, como sempre, a gente vai fazer a nossa resenha aqui, né? Muitos assuntos, são e números, mas a gente vai tratando tudo da melhor forma possível. Cara, o momento do jogo foi muito bom. A torcida tava animada, eu dei um rolê antes pra conversar com alguns torcedores, comi um espetinho, tomei uma coca lá fora, sempre faço isso pra poder sentir, né, o que o torcedor tava pensando dessa partida. E todo torcedor tava muito animado, todo torcedor tava considerando que o Atlético tinha completa e total chance de vitória, que o Atlético deveria vencer a partida, e alguns planejando até goleada. Eu tava mais cauteloso, como eu disse, era um jogo complicado, era um jogo difícil, mas que o Atlético tinha sim plenas condições de vencer. E bom, dito isso aos senhores, o que eu posso dizer é que o Atlético consegue uma boa vitória. Nós vamos entrar nesse tema, mas o momento era de muita euforia. E antes ainda da bola rolar, houve isso daqui, cara. Olha que legal, né? O Galo doido ali numa tirolesa, num esquema desse ali. Tirolesa não, né? Tipo um rapel, sei lá como é que chama isso. Mas onde o Galão tava ali descendo, voando, né? E foi um momento bem legal. Esse mascote é o mascote mais doido do país, né, cara? Não tem um mascote mais louco do que esse, não. Olha isso, gente. E também teve show de luzes, muita festa. Não teve aquele mosaico diferenciado essa noite por um seguinte motivo. Olha aí algumas fotos da Arena MRV. Olha isso, gente, como é que a Arena MRV tava linda. Opa, tava aqui. Olha isso, gente. Olha como é que ela tava linda. Olha que daqui você já vê que ela tava cheia, né, enchendo ali, né? Tivemos recorde, amanhã eu falo sobre isso. Então assim, cara, foi muito legal o que teve lá ontem, né? Olha aí, ó, a massa atleticana chegando, né? A turma tava, assim, focada. É igual eu falei pra vocês, não teve uma como é que eu falo, um mosaico tão elaborado pela equipe do Thiago Scar, porque eles estão separando isso pro jogo do River Plate, e o horário também, acaba que muita gente não consegue entrar na hora, então acaba aí que o mosaico fica falho. Então um jogo de 9h30 não, todo mundo chega, todo mundo entra, aí você consegue fazer um mosaico legal. Então o clima do jogo era esse, e pro Vasco era um clima de segurar a partida e tudo mais. Bom, o Vasco entrou com a seguinte escalação, que eu vou pôr na tela aqui, que eu vou pôr na minutagem, né? O Vasco entrou com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon e Léo Pelé, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Coutinho, Puma Rodrigues, Emerson Rodrigues e o Vegete, sei lá como é que fala. E assim, cara, uma equipe que queria o jogo. Quando eu for falar do primeiro e do segundo tempo, eu venho falar dela. Então foi uma equipe do Vasco, tinha alguns desfalques sim. O David era o principal desfalque, que deve voltar na próxima partida. Já do lado do Galo, nós tivemos Everson, Lianco, Alonso e Batalha. Arana fazendo uma dobra com o Rubens na lateral e o Arana no meio. Otávio e Franco de volantes, Scarpa na direita, Paulinho jogando um pouco mais solto, Hulk, e aí eles colocaram, eu gostei, a massa atleticana como 12º jogador. O nosso banco era de Matheus Mendes, Bruno Fux, Rabelo, Rômulo, Mariano, Igor Gomes, Paulo Vitor, Vitinho, Vargas, Kardec, Palácios e Cadu. Um bom time aí, mesclado aí, um time do Atlético interessante, né? Essa é a verdade. Tivemos alguns desfalques, é bem verdade, esses desfalques a gente pode dizer claramente que são desfalques. Deixa eu só colocar a minutagem aqui para não esquecer, rapaz, o pessoal briga comigo.
5 e 12, vamos lá. Os desfalques é o seguinte, gente, aqueles desfalques que eram já sabidos. Saravia, que estava machucado e também estava com a suspensão, né? O Bernard, que só volta em outubro, o Alisson, que ainda está fazendo recondicionamento físico, e o Zarate, que também está fora, né? Por conta de lesão. E Daverson, que está fora porque já jogou pelo Cuiabá, e Fausto Vera, que está fora porque também jogou contra o Corinthians. Os dois seriam reservas hoje, talvez o Daverson titular, talvez, não sei, tenho minhas dúvidas, né? Bom, vamos entrar no primeiro tempo do jogo, que aí a gente começa a resenhar propriamente o jogo. Cara, primeiro tempo, a gente teve ali um momento de muito sufoco do Vasco. O Vasco foi pra cima do Atlético mesmo, agressivou o Atlético na marcação, e só que ali nos 5, 6 primeiros minutos não conseguiu chutar pro gol de forma eficiente nem nada, né? Foi até tranquilo. E aí, cara, o Atlético começou a tentar sair no jogo no primeiro tempo. Quando o Galo tenta sair no jogo no primeiro tempo ali, depois desses 5 minutos, o Vasco vai parando com faltas as jogadas do Atlético. E até então o juiz não tinha aplicado nenhum amarelo, né? O juiz foi levando. Aí, numa jogada de assistência do Rodrigues, é o Emerson, né? O Emerson Rodrigues, Felipe Coutinho não perdoa, né? Recebe uma bola e faz o primeiro gol. E nós ficamos muito putos. E por quê, cara? Porque foi uma jogada, cara, que deu muita raiva no coração do atleticano. Vou explicar o porquê. O que acontece, velho? O Atlético, na hora do gol, se você ver os melhores momentos e tudo da partida, os lá no GE tem, você vai reparar que o primeiro gol do Vasco nasce do seguinte: o Scarpa toca uma bola errado, os caras saem no contragolpe em cima do Lianco, a linha do meio campo tá aqui, né? Na frente da linha do meio campo, eu tô querendo dizer, no campo do Vasco, não tinha um marcador atleticano, não tinha um volante, o Otávio até tentou voltar, mas o Franco não estava ali, o Batalha, quem tinha que estar centralizado, não estava ali, e muito menos o Júnior Alonso. O Atlético inteiro estava muito profundo na marcação da intermediária do Vasco, tentando pressionar a equipe do Vasco, porque o Vasco estava pressionando e o Atlético estava começando a tomar o controle do jogo, e aí nessa falta, depois o Scarpa vai bater e erra, né, recebe a bola, falta batida, Scarpa recebe a bola e ele erra a saída, e tem essa roubada de bola, os caras sobem em cima do Lianco e dá o passe pro Felipe Coutinho, craque, artilheiro, cara bom de bola demais, vai lá e ajeita e põe no fundo do baú. Aí aos 14 minutos eles fazem 1-0. De repente, com 25 minutos, o Atlético parece que liga o turbo e vai pra cima. E nessa ida pra cima, o Vasco começa a fazer muita falta. E aí, aos 31 minutos, o Emerson Rodrigues toma o amarelo. É Emerson Rodrigues mesmo? Isso mesmo, Emerson Rodrigues. Aí ele toma o amarelo. E aí o Atlético continua pressionando, até que aos 38 minutos, um golaço, né? O Paulinho cruza, o Hulk dá um toque, a bola sobra pro Guilherme Arana e, meu irmão, uma pegada de prima, uma pegada diferenciada. Vou até mostrar o gol aqui pra você, deixa eu entrar aqui no Instagram. Uma pegada de prima, uma pegada diferenciada, meu amigo. E foi aquele golaço, mas foi um golaço assim de muito respeito. Deixa eu mostrar o gol aqui pra vocês, tem as imagens da TV Galo, olha lá. Olha aí, recebe a bola ali, olha só, gente, toque do Paulinho, Hulk cruza, a bola sobra, velho, de prima, no ângulo, sem chance, né, velho, sem chance, um golaço, um gol assim, lindo do Paulinho, parabéns ao Paulinho pelo Arana, perdão, um golaço. Então o Paulinho toca pro Hulk, porque o Paulinho quando começa a construir a jogada, ele toca pro Hulk achando que ia receber. O Hulk cruza, o Paulinho até pula pra tentar fazer alguma coisa, a bola passa, e aí, meu amigo, que pegada. Vocês viram aqui, vamos ver de novo? Acho que vale a pena, olha lá. Paulinho pega no meio essa bola, vai dar o passe pro Hulk aqui, o Hulk cruza, passa direto e o Arana pimba na chulipa, né? Só assim pra fazer gol nesse maldito desse goleiro vascaíno, que é bom pra cacete esse Léo Jardim. Onde eles arrumaram esse goleiro, eu não sei, mas pega tudo. Bom, aí o Galo vai e faz o gol aos 38 minutos. E é igual eu falei pra você, depois dos 25 minutos o Galo ligou um turbo e ficou pressionando, martelando. E aí o que acontece? Aos 42 o Matheus Carvalho toma... É o Matheus Carvalho? Que chama mesmo, eu tenho que conferir o nome dos caras do Vasco pra ter certeza. Os dois, é o volante, isso mesmo. Matheus Carvalho toma o amarelo. E por que ele toma o amarelo, cara? Porque o Vasco tava fazendo um jogo de travar o Atlético através de falta. Por quê? Porque o Atlético tinha muito mais habilidade. O Atlético tinha muito mais jogo do que o Vasco. Então a única maneira que eles encontraram de travar o Atlético é através da falta. Normal, o futebol é assim mesmo. E eles conseguem travar através de falta, mas aí já toma amarelo. Então você tem
um ponta da direita amarelado e um volante amarelado. E aí, rapaz, em seguida disso, 2 minutos depois, o Paulinho faz o segundo gol do Galo. Então vamos ver o gol do Paulinho. Bola ali do Arana, cruzamento e o Paulinho chega testando, cara. E aquela bola, aquele ombro, como é que fala? Queixo no peito, que não tem jeito, a bola vai quicar e vai entrar, meu irmão. Aqui não tem chance. Ó, o Scarpa dando a zoada com o Galo doido. O Paulinho cumprimentando, agradecendo aí, vai fazer o movimento do arco, aquela coisa toda, o Vasco lá cobrando. Aí, ó o Arana de novo. Ó o cruzamento, o Paulinho já chega testando, irmão, não tem jeito. Isso daí, Léo Jardim não pegava nem ferrando. Aí 2-1 Galo, o Galo vira ainda no primeiro tempo. O juiz dá mais 5 minutos, o Atlético continua pressionando e quase faz o terceiro gol. Bom, aí dá aquela parada, vem a substituição. O Sforza, sei lá como é que fala, entra no lugar do Matheus Carvalho, troca um volante por outro volante para poder segurar ali a questão do amarelo. E aí, cara, não sei te dizer o porquê, mas o Atlético não tem mais o mesmo ímpeto. Sem te dizer que o Milito fala lá na frente, eu vou te explicar. Mas perde aquele ímpeto, perde aquela gana, e aí o Arana sente um pouquinho posterior, o adutor da coxa ali, e sai o Arana e entra o Vargas. E foi uma péssima substituição, porque primeira coisa, o Vargas não jogou por ali, o Vargas jogou pela direita, não jogou pela esquerda. E o Atlético, mesmo ainda não tendo aquele ímpeto, estava pressionando o Vasco. Mas não tinha mais aquele turbo ligado, morreu. Aquele turbo desacelerou, saiu do turbo. E pressionava mais fora do turbo. E aí o Vargas entrou muito mal. Não gostei do jogo do Vargas. O jogo do Vargas bem mais ou menos, bem fraco, né? E aí o Vargas não consegue imprimir o mesmo ritmo. Aí o Matheus Carvalho. Matheus Carvalho não. Aí o técnico do Vasco, como é que é o nome do técnico do Vasco? Eu esqueço toda hora, Rafael Paiva. Isso, aí deixa eu colocar aqui a minutagem do segundo tempo, né? Que eu já tô entrando no segundo tempo, deve ter 10h30. Aí o técnico do Vasco, ele percebendo isso, ele faz 2 alterações e uma terceira em seguida. Aos 66, ele tira o Coutinho que tava pregado e também sentiu um pouco, põe o Payet. Ele tira o Rodrigues e põe o David. E ele tira o Lucas Piton e põe o Vitor Luiz. Então ele dá uma nova dinâmica ao Vasco, mas isso não funciona tão bem. O Atlético continua muito melhor. O Atlético continua pressionando, o Atlético tem aquela cabeçada do batalha, o Atlético continua mais firme no jogo. Até que alguns jogadores começam a sentir, como o Lianco, Rubens e Paulinho. Por que o Lianco começa a sentir? Cara, porque o Lianco tava jogando de lateral, meu irmão. Toda hora o Lianco aparecia na linha de fundo, tentando um cruzamento, chutando pra gol. Então a gente teve aquela hora que o Lianco dá uma pancada de cruzamento que não dá em nada, porque ele não sabe fazer. Tem um outro lance que ele bate direto pro gol, que se fosse o Saravia, era um outro tipo de oportunidade. E aí entrou o Bruno Fux, que pra mim foi muito bem. Entrou o Mariano no lugar do Rubens, que, meu amigo, substituição não tem, né, o menor de explicação. Todas as substituições do Milito foram ruins. E entrou o Cadu no lugar do Paulinho. Aí acabou. Então, quando muda só o Lianco pelo Bruno Fux, tá tudo bem. O Bruno Fux ainda chega lá na frente, não tem a mesma ousadia do Lianco, mas ainda chega lá na frente, não comprometeu. Mas quando entra o Mariano no lugar do Rubens, e já tava o Vargas no lugar do Arana, o lado esquerdo do Atlético morre. Literalmente morre. O Mariano jogando pela direita, vai jogar na esquerda, não sei pra quê. O correto, na minha opinião, era inverter o Scarpa pra esquerda, colocar o Palácios. As mexidas, eu vou falar na hora do meu comentário, as mexidas todas erradas. E o Cadu também entra muito mal. E aí, meu amigo, quando dá ali 90 minutos, o juiz dá mais 6, aí a gente começa a sofrer uma mega pressão. Aí faltando ali 6 minutos, o Vasco vai pra cima, chuta e tal, aquela coisa toda, mas não conseguiu fazer o gol. E por fim o Puma Rodrigues saiu pra entrada do Alex Teixeira, né? É Alex Teixeira mesmo que entrou, isso mesmo. E também não acrescentou em nada. Bom, esse foi o panorama do segundo tempo. Bom, vou passar pra vocês agora os dados da partida para que você possa entender em números o que foi o jogo. Mas antes, não se esqueça do Instituto Céspedes. Gente, calvície tem solução e a solução é transplante capilar. O transplante capilar realmente resolve o problema. O link está na descrição, gente. E olha aí como era a minha careca. Olha aqui, tudo acima dessa faixa preta, o meu cabelo cresceu. Mas olha como eu era calvo. Olha hoje, gente. Olha isso aqui. Olha isso. Gente, muda vida. O Instituto Céspedes muda vida, traz autoestima de volta. Então, se você aí quer ter sua autoestima de volta, me procura no Instituto Céspedes. Tem alguns detalhes para te falar. Rap, parcela no Instituto Céspedes, parcela. Rap, no dia seguinte da cirurgia a gente trabalha normal. Rap, dói, não dói. Coça, cara, nos primeiros dias coça, mas você não coça. Você não é boa para estragar seu implante. Vale muito a pena. O link tá na descrição. Rap, quanto custa? Cada cabeça é um preço. Não adianta eu virar aqui para você e falar, minha cabeça foi tanto, porque não é a mesma coisa. Vai depender de
como é que você quer o tratamento. E olha, um ano exclusivo e personalizado. Importadora Elétrica Brasília. Meu amigo, você pensou em motor VEG, você pensou na hora na Importadora Elétrica Brasília. Porque são mais de 70 anos entregando o que existe de melhor de motor VEG no mercado. O link está na descrição. E eu tenho um detalhe muito importante para te contar. Na Importadora Elétrica Brasília, eu atendo o agronegócio, a indústria, o comércio em geral, a mineração e a construção civil. Você precisou de motor? Nos procure. Importadora Elétrica Brasília. E papum, se você precisa de crédito, meu amigo, é crédito na hora para você na Papum. Por quê? Eu te empresto na modalidade cartão de crédito. Como é que funciona isso? Você tem que ter um cartão de crédito com limite liberado que você precisa pegar. Então, exemplo, você precisa de 10 mil reais em dinheiro. Você tem 10 mil de limite? Beleza, eu consigo te emprestar. Enquanto você vai pagar de 12 a 18 vezes, o Pix é integral e na hora. É o mais barato. Pode procurar todos os lugares para você ver se a Papum não é o crédito mais barato do mercado. O link está na descrição, então você não joga fora essa oportunidade. Vem comigo e vem de Papum. Bom, crédito na hora para você. Vamos pegar os dados da partida, porque os dados da partida mostram muito bem como é que foi esse jogo. Olha para você ver. Nós trocamos 610 passes, o Vasco 368. Nós acertamos 87% dos passes, o Vasco 78%. Isso daqui é muito interessante, porque normalmente o time que tem mais posse de bola erra mais passe. Olha que interessante. Nós erramos 78%, o Vasco 80%. Você vê como é que nós jogamos sempre o tempo todo melhor que o Vasco no geral da partida. Nós chutamos, o Vasco chutou 6 vezes ao gol, finalizou 6 vezes. 2 vezes no gol e fez 1 gol. O Galo chutou 15 vezes em direção no gol. 5 para fora, 7 no gol. 0 na trave as duas equipes. Tivemos 3 chutes cada bloqueado. Tivemos 5 escanteios, o Vasco apenas 2 impedimentos para cada, né? O goleiro Léo Jardim fez 6 defesas. Dessas 6 defesas, ele fez 3 grandes defesas, que salvou. Vamos mostrar os melhores momentos na hora do almoço? Ele salva, né? O Atlético desarmou 18 vezes, enquanto eles 16. Olha como é que nós jogamos tão melhor. Enquanto isso, o Everson fez 2 defesas. Faltas cometidas, nós fizemos 15, eles 14, eles 2 amarelos. Nós não tínhamos nenhum suspenso, então passamos ilesos aí. Então mostra, por exemplo, o nosso amplo domínio do jogo. Bom, quero dar a nota dos jogadores aqui agora, né? Deixa eu colocar a minutagem aqui, só um segundinho. 17:07, vamos lá. Galera, seguinte, nota dos jogadores, tá? Vamos por um aqui pra gente começar a elaborar. Everson, pra mim foi muito bem, gol não teve nenhuma responsabilidade, bola indefensável. O Everson teve uma melhora absurda no segundo turno, eu perguntei isso pra ele, e é impressionante, a equipe tá menos exposta, ele mesmo fala da exposição que a equipe tá menos exposta, o Everson jogou muita bola. Júnior Alonso, pra mim, falhou em alguns momentos, principalmente na recomposição. Mas isso daí é culpa do Milito, que não descansou o Júnior Alonso contra o time do Palmeiras. O erro do Milito, que esse time pregou no segundo tempo, e eu vou dar minha opinião no final do jogo sobre isso, e isso matou o futebol de muitos jogadores. Então o Júnior Alonso pregou no segundo tempo, não conseguiu recompor da melhor maneira, o Batalha jogou bem, não comprometeu, mas também no gol é responsável, porque não estava nem na linha do meio campo. O gol que o Atlético toma, Batalha e Júnior Alonso estavam enfiados lá no meio, só o Lianco estava lá atrás e o Otávio voltando desesperado. Então assim, vacilo total, na minha opinião, do Rodrigo Batalha e do Júnior Alonso. Lianco fez uma excelente partida, tá? Quem entrou no lugar do Lianco foi o Bruno Fux, que também, na minha opinião, fez um ótimo jogo, não comprometeu em absolutamente nada. Rubens jogou o filé da bola. Pra mim, depois do Arana, foi o melhor da partida. O melhor da partida. O que esse menino desarmou não tá no gibi. Ele destruiu os atacantes do Vasco. O menino se comprometeu, inclusive na entrevista que ele deu a mim, eu vou mostrar pra vocês depois, ele fala isso, o excesso de confiança fez ele fazer aquele pênalti. Tomara que ele não tenha mais esse excesso de confiança, porque só tenha confiança. Porque esse menino é bruto. Gente, sério mesmo. O que o Rubens mostrou ontem deixa muito claro que ele tem um valor de mercado de uns 13, 14 milhões de euros. Até pra 15, tá? Que é isso, você tá exagerando? Não tô, irmão. É muito bruto o que ele fez na lateral ontem. Esse menino com um treinador top, num time bem arrumado, num time europeu, ele vai apresentar uma coisa de altíssimo nível. Realmente, aquele Rubens que o Manchester City vigiou a vida inteira é muito bom. Bom, Guilherme Arana, porra. Eu falei que a dobradinha Rubens e Arana ia dar certo. Quantas vezes eu pedi isso aqui? Quantas vezes eu falei e vocês me chamavam de louco e tudo? Você vê, o Arana jogou filé da bola porque ele jogou solto. É o que eu sempre falei, o Arana não defende tão bem. O Arana, vamos falar a verdade, ele é bom ofensivamente. Defensivamente ele é médio. O Rubens é 1000 vezes melhor do que o Arana defensivamente. 1000 vezes. Eu fiz uma crítica aqui até o meu colega Lucas Tanaka, que eu tenho paixão, quando ele falou, tá vendo por que o Rubens é titular? Não.
falei, não tô vendo, aquilo ali foi um erro, mas o Rubens tem total condição de ser titular. Ontem ele provou isso. E detalhe muito importante, o Arana é o que eu falei, jogando ali, trocando com o Rubens, trocando figurinha, vai jogar muito. Agora, o que o Arana jogou ontem foi um espetáculo na terra. Então o Arana fez um filé de partida. O Alan Franco também jogou bem. Senti um pouco de falta do Alan Franco nas passagens dele, quando ele estava pelo lado direito, de um toque um pouco mais qualificado, mas ele não jogou mal, mas eu sinto falta de um toque um pouco mais qualificado. O Otávio, pra mim, tá voltando, então eu tenho muita paciência, pra mim marcou com muita distância o Felipe Coutinho, não no gol ele não foi culpa dele, mas o Otávio tá voltando, então eu tenho paciência com isso, com tranquilidade. O Otávio não fez uma partida ruim. Lembrando que na substituição do Rubens entrou o Mariano, que, né, meu amigo, foi jogado do lado, já tá mais velho, foi jogado do lado direito do campo, então assim, mexido errado no Milito, vou falar isso daqui a pouco. E do Guilherme Arana, entrou o Vargas, que não jogou absolutamente nada, demorou nas passadas, demorou a dar passes, pra mim jogou muito mal. Bom, o Scarpa jogou bem, o primeiro tempo ruim, mas o segundo tempo bem melhor, né? Mas o primeiro tempo errando muita coisa, o gol nasce de um erro dele, né? Mas o primeiro tempo fraco, mas o segundo tempo bem melhor. Bom, Hulk, pra mim o Hulk, cara, ontem você vê que em vários momentos ele estava pregado, ele estava cansado, ele não conseguiu contribuir da melhor forma dele, ele falhou em diversos momentos, ali pra mim, em toques que ele poderia ter dado, mas deu a sua assistência, foi importante ali, mas eu acho que o Hulk poderia ter feito um futebol melhor, né? Teve uma oportunidade boa e ele não perdeu gols nem nada disso, mas eu acho que na aceleração de passe, teve um lance que eu não entendi, cara, que o Paulinho vem, dribla um, dribla dois, parte, o Hulk não parte e eu não entendi. Não entendi porque que o Hulk não acompanhou o Paulinho nessa jogada. Mas bom, Paulinho ontem foi bem também, muito bem. Pra mim, ele, o Rubens e o Arana, os melhores do jogo. O Paulinho fez um futebol de dar inveja. Enquanto suportou, ficou em campo, contribuiu. Realmente o Paulinho fez um bom jogo, né? O Cadu entrou e não acrescentou em absolutamente nada. E bom, e pra mim o Milito foi mal nas substituições, bem na escalação, mas mal nas substituições. As substituições só pioraram o Atlético. Ah, mas é porque nós não temos banco, nós não temos isso. Cara, não é isso. Pra mim foram substituições erradas que ele fez, vou falar disso daqui a pouco, ele poderia ter feito substituições melhores. Bom, vamos falar do melhor em campo, que pra mim tem o ouro, né, Arana. Um gol e uma assistência. Você não discute um futebol que quem dá faz um gol e dá uma assistência. Então, pra mim, o medalha de ouro é o Arana. Pra mim, ele jogou muito bem. Ele fez o seu melhor em campo. Eu fiquei muito satisfeito. Parabéns ao Guilherme Arana por ter sido aí o medalha de ouro do campo, tá? O medalha de prata em campo, na minha opinião, foi o Rubens, não foi o Paulinho que fez outro gol, e eu vou explicar o porquê. Cara, o que o Rubens desarmou, o que o Rubens defendeu e o que o Rubens apoiou, e o quanto tempo ele gostou, e por isso que ele pregou, não tá no gibi. O Rubens fez uma partida, assim, de dar inveja. Se tinha algum olheiro europeu vendo aquele jogo, ele tá assim, ó, tem que comprar esse menino. Se algum olheiro europeu viu essa partida, ele tá dizendo o seguinte agora, eu tenho que comprar esse menino. Gente, tem um botãozinho que chama assim, valeu demais, é um coração. Se você quer doar dinheiro aqui pro canal Alvinegro, você clica nesse botãozinho que você vai doar uma grana aqui pra gente no canal Alvinegro. Bom, continuando o nosso papo, e o medalha de bronze, pra mim, vai ser o Scarpa. Pra mim, o Scarpa foi muito bem. O Scarpa não, perdão, Paulinho. Pra mim, o Paulinho fez um futebol maravilhoso. Eu gostei do futebol do Paulinho e o Paulinho ainda faz o gol. Então, o ouro Arana, prata Rubens e bronze o meu querido Paulinho. Bom, vou partir para a entrevista do Hulk, que a entrevista do Hulk foi bem legal, mas antes de eu falar da entrevista do Hulk, eu quero falar para você da Limpa Nome SA. Seu nome tá negativado, você tá no SPC, você tá no Serasa, você tá no Boa Vista, você não sabe mais o que você vai fazer, porque você não consegue pagar a conta, fica tranquilo. Eu vou entrar com uma medida liminar judicial baseada no Código de Defesa do Consumidor e vou limpar o seu nome. Tudo dentro da lei. O link tá na descrição. E aí, meu amigo, você vai ter um tempo para respirar, nós vamos explicar todos os detalhes para você, um ano com o seu nome blindado, e aí você volta a ter crédito no mercado, e voltando a ter crédito, você pode pôr sua vida em ordem. Rap funciona mesmo, mais de 100 pessoas já passaram só do canal Alvinegro, já limparam o seu nome e é sensacional. Limpa Nome SA. E não se esqueça, meu amigo, você tá pensando em ter um negócio, a Loca agora é uma oportunidade. Com 140 mil reais por mês, você vai ter um retorno de até 10 mil, 8 mil. E Rap, como é que funciona? Você vai entrar em contato com a Loca agora, mas uma coisa eu te digo, você não tem estoque, você não tem funcionário e nem burocracia. Vale muito a pena. Entenda todas as condições de negócio e vencer mais um da Loki agora. Ontem, infelizmente,
nós perdemos na Betano quando a gente fez a aposta no Real Madrid, porque o Real Madrid conseguiu a façanha de perder pro Lille. Então, infelizmente, nossos R$ 48 foram embora, né? Mas a gente tá aqui para se divertir. E quem brincou comigo com um 100zinho no Galo na Betano faturou 70. Então, ainda nós estamos no lucro, porque nós fizemos no Galo e nós fizemos no coisa. Acabamos que entre perdas e ganhos, né? Como investimos 20 e ganhamos 60, estamos com 40 no lucro. Então dá pra você brincar na Betano, a casa mais confiável do Brasil. Gente, faça o seu cadastro na Betano, porque você vai ganhar 100% de bônus utilizando o meu cupom, que eu vou te falar, e mais uma free bet de 20. Rap, mas eu já tenho conta na Betano. Pode abrir o nome da esposa, pede pra ela abrir lá pra você ganhar essa free bet de 20 e vir brincar comigo. O link está na descrição, mas autorizado por ela, é óbvio, né? O link tá na descrição. O valor mínimo de depósito é 50 e o valor máximo é de 100, tá? A Betano é a casa mais confiável do Brasil. Não se esqueça disso, entre em contato agora mesmo, faça o seu cadastro aqui comigo na Betano, o link está na descrição. Bom, vamos continuando por aqui e vamos passar agora para vocês a entrevista do Hulk. Imagens Hoje Tem Galo, bora escutar o Hulk. Suada, mas tudo bem, boa noite. Uma vitória importante, né? Suada, mas que dá ao Galo uma vantagem muito boa pro segundo jogo. É muito importante, é sempre bom levar uma vantagem, mesmo que seja mínima. Sabíamos que ia ser uma guerra, como foi, um jogo bastante disputado. Tivemos a infelicidade de sair atrás do placar, mas nossa equipe mostrou maturidade, persistência, né, de buscar o resultado. Conseguimos virar ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, tivemos algumas situações ali onde poderíamos ter definido melhor, mas a ansiedade de querer fazer o gol acabou prejudicando um pouco. Agora é procurar focar para que no jogo de volta a gente procure ser mais eficaz e sabendo que vai ser bem mais difícil do que aqui. Então vamos se preparar para esse jogo de volta. Hulk, o time sentiu fisicamente no final do jogo, você acha? Cara, acho que não é questão de sentir fisicamente. Se a gente for olhar, acabou entrando no jogo que o Vasco queria, né? Muito contra-ataque das duas partes. Se a gente pegar o jogo aqui contra o Fluminense, foi um jogo de muita intensidade, porém tivemos a paciência com a bola. Mesmo, né, no campo ofensivo nosso, com a linha do Fluminense toda lá atrás, a gente tinha paciência de virar para um lado para o outro. Hoje foi um pouco diferente. Hoje foi um jogo mais, digamos, dinâmico das duas partes. Chegávamos, finalizávamos, já sofria contra-ataque. E esse é um jogo que a gente não gosta, que acaba ficando um jogo perigoso e tu pode tomar um gol ali que acaba custando bastante. Então precisamos pensar para que isso não aconteça no jogo de volta, porque é o jogo que vai favorecer mais o Vasco do que a nós. Hulk, seguinte, você atingiu o Tardelli, empatou com ele, agora é o Éder, cara, o Bomba. Como é que vai ser resolver esse problema lá no CT? Cara, mais um grande ídolo, né? Mais um grande ídolo que a gente tem a oportunidade de trabalhar no dia a dia, além de ter sido um grande profissional, né? Com uma história brilhante aqui, com a camisa do Galo. É uma pessoa excepcional, um cara que eu me dou muito bem, tem muito respeito, né, de ambas as partes. Então, um cara que acaba nos dando umas dicas ali que acaba fazendo a diferença nos jogos. Então, se chegar a marca do Éder, eu vou ficar muito feliz. Mas é como eu falei, estava até conversando ali dentro ali com meus companheiros, falei, cara, ainda não marquei na Copa do Brasil esse ano. Mas se for decidir escolher entre fazer gol e ser campeão, eu prefiro ser campeão. E o mais importante é ganhar coletivamente, é ficar na história do clube. E, claro, o gol é consequência, a gente vai continuar trabalhando, mas eu quero mais ganhar títulos aqui com meus companheiros. E aí, durante a entrevista, o Hulk, ele fala do Paulinho. E o que o Hulk fala do Paulinho é muito interessante, porque ele deixa claro que a situação do Paulinho ali foi uma situação de, como é que eu posso explicar pra você? Que só ele, só ele sabe, ninguém sabe o que o Paulinho está passando, né? É o que ele fala. Então eu vou passar pra vocês aqui também o sacrifício tremendo. Olha só, vou passar o áudio. A gente fica feliz quando ele faz gol, é um cara que se entrega bastante. Ultimamente vem sendo muito cobrado, tem coisas que a gente não pode levar aqui para fora, tem que ficar ali para dentro, mas ele está fazendo um sacrifício tremendo. Poucas pessoas sabem o que ele vem enfrentando para poder estar em campo nos ajudando, por isso que ele vem sendo poupado em alguns jogos do Brasileiro, mas é um cara que, como todos os outros aqui, vive o Atlético, dá a vida pelo Atlético, e o cara que merece muito respeito, porque ele veste a camisa como todos os outros aqui. O Paulinho merece demais, né? A gente fica feliz quando ele faz gol, é um cara que se entrega bastante. Aquela história, né, cara? É o que eu falo com vocês. Aqueles críticos do Paulinho. O Paulinho foi lá ontem, meteu gol, ajudou, criou, marcou, supriu, fez tudo. Ontem, realmente, o Paulinho entregou pra caramba, né? E eu entrevistei o Paulinho também.
E nessa entrevista com o Paulinho, eu questionei a ele sobre a questão da lesão. Eu vou até passar no vídeo da tarde. Mas o Breno fez uma entrevista diretamente ali com o Paulinho. Vamos assistir a entrevista do Paulinho que o Breno fez. Bora lá. Marcando gol depois de muito... Desculpa aqui. Paulinho, qual que é a sensação de estar marcando gol depois de muito tempo? E se o apoio da torcida do Galo é o principal incentivo para você continuar se doando dentro de campo? Com certeza, a torcida está sempre demonstrando carinho, demonstrando apoio, né? E isso é importante para nós jogadores. E eu fico muito feliz com isso e espero que eu possa, né, ajudar de todas as formas o Galo nesses momentos de reta final de ano, para que a gente possa alcançar, né, os nossos objetivos, que são os títulos. Paulinho, esse... Um jogo importante desse, se marcou no seu antigo clube, né, no Vasco. Uma sensação diferente ali, importante mesmo marcar pelo Atlético, dar sequência no trabalho de vocês. Bom, primeiro eu fico feliz, né, em marcar o gol, né, numa semifinal de Copa do Brasil contra um time que compete muito, que é o Vasco, né, conheço muito bem. E hoje, defendendo as cores do Galo, eu vou dar meu máximo para poder sempre pontuar, né, e assim botar o Galo onde ele merece, que é nas finais, né, brigando pelos títulos. Paulinho, como é que você encara esse resultado e essa vantagem para o próximo jogo? Importante para o Atlético essa vitória, né? É sempre bom você ter uma vantagem, né? Mas a gente tem que saber que Copa do Brasil jogam sempre, né, aquelas equipes que competem mais, que chegam. E a gente tem que competir, temos que fazer tudo que fizemos aqui hoje, lá em São Januário também, e ir em busca da classificação. Eu sei que a gente tem totais condições disso e vamos buscar essa classificação lá. Na sua visão, acha que jogar um pouco mais fechado lá para segurar o resultado, ou não vi igual o Vasco veio no primeiro tempo tentando amassar e conseguir um gol, ampliando essa vantagem? Não, a gente não pode, né, dar essa brecha para o time adversário. A gente tem que encarar todo o jogo, né, como uma final e assim buscar as vitórias. E lá a gente vai ter que ir para cima também, vamos com tudo dentro das nossas características, que vocês sabem bem qual é as nossas melhores características, que é indo para cima, é marcando lá em cima, é jogando com muita intensidade e tentando ao máximo finalizar as jogadas para poder marcar os gols. Para você, assim, uma dobradinha de Rubens e Arana, para você especificamente, para o Hulk, jogadores que jogam mais à frente, altera muito? Não, a gente sabe que muda bastante as características, mas, né, a gente tem que se conhecer, a gente se entrosa muito durante o dia a dia, nos treinamentos, a gente sabe do que cada jogador é capaz ali. Hoje você pode ver o Arana numa função totalmente diferente do que ele está acostumado, que é jogar entre linhas, né, por dentro no meio campo, e nos ajudou muito, né, e conseguiu fazer um gol e me dar uma assistência. Então, a gente tem que acreditar nos nossos jogadores, nos nossos companheiros e assim pelear pelas vitórias. Tá a entrevista do Paulinho, uma excelente entrevista, onde ele deixa claro aí né, a questão da má fase, aquele momento que não foi tão legal, mas acho que já está superado, né? Ele conseguiu aí apresentar um excelente futebol. Bom, na entrevista do Milito, que a gente pôde acompanhar, vou contar um pouquinho para vocês aqui dessa entrevista. O Milito nos conta que o Atlético jogou melhor, o Atlético jogou em cima. Eu vou trazer todos os cortes ao longo de quinta, sexta e sábado da entrevista do Milito, que o Atlético jogou melhor, o Atlético teve mais capacidade para vitória, o Atlético apresentou um futebol de melhor nível, e tudo isso é verdadeiro. O Atlético realmente apresentou um futebol de melhor nível, o Atlético realmente teve mais condições de fazer o gol, o Atlético realmente chegou mais. E eu perguntei a ele também, vou passar também a íntegra dele, mas perguntei por que o Galo caiu tanto no segundo tempo, e ele dá o argumento do cansaço. E o argumento do cansaço é culpa dele, porque ele que inventou de pôr os jogadores contra o Palmeiras, coisa que eu falei que não deveria fazer de maneira nenhuma. Então, na minha opinião, se houve um cansaço físico, não foi só decorrente da partida, foi decorrente de uma partida anterior, de uma viagem, e na minha opinião, não era necessário fazer. O Atlético se perde nisso por uma bobagem. O Atlético, na minha opinião, poderia ter vencido o Palmeiras em certo momento? Poderia. Antes daquele gol, o Atlético estava em cima, mas o normal seria um empate ou a derrota, porque o Palmeiras está disputando o título, o Atlético está focado em outro torneio. O Atlético preferiu tentar a sorte e não deu certo. Bom, vamos falar agora do técnico do Vasco, que ele deu uma entrevista, ele falou um negócio que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, ó: sangrar muito para vencer. E isso aqui me chamou a atenção pra caramba. Deixa eu até pegar aqui aonde ele fala isso exatamente. Quer ver, ó?
Opa, escrever errado, né? Tem que escrever certo, né, André? Pra poder achar a palavra, né? Beleza, tá aqui, ó. Vamos ter que sangrar muito para vencer. Para nós vai ser uma guerra. Tem que ser encarado como uma guerra. A gente tem que ir para o jogo de tudo ou nada. A gente não pode em nenhum momento pensar que a gente não vai conseguir. A gente não pode ficar colocando o peso do Atlético, da capacidade que eles têm, que a gente conhece. A gente tem que fazer o nosso dever de casa e agredir o Atlético o tempo todo. Tirar a bola, buscar o gol o tempo todo. A gente tem que jogar no nosso limite, porque está valendo uma final. E a gente tem que chegar muito nessa final. A gente tem internamente certeza que a gente pode conseguir. Tá aí a entrevista do técnico Rafael Paiva, onde ele realmente acredita na capacidade, realmente tem um time muito bom, realmente é uma equipe interessante, a equipe do Vasco, eu venho dizendo para vocês. Não podemos de maneira nenhuma subestimar a equipe do Vasco. Aqueles que estão subestimando a equipe do Vasco estão cometendo um erro gigantesco de análise de futebol. Tá certo? Não pode subestimar a equipe do Vasco. E bom, por fim, vou dar a minha opinião aqui pra vocês sobre esse jogo, o que eu acho que aconteceu, né? Já disse que o primeiro tempo o Vasco começa segurando o jogo, ele amarra o jogo com faltas, na hora que ele toma 2 cartões ele tem que diminuir, porque senão ia começar todo mundo a tomar amarelo e ser expulso. O Atlético, com isso, o Vasco não podendo fazer falta pra parar o jogo, o Atlético consegue tocar o jogo, consegue tocar a bola, consegue ganhar o jogo e consegue a sua virada com uma pressão absurda. No segundo tempo parece que aquele time cansou, não volta na mesma volúpia, e claramente com a resposta do Milito a mim, do cansaço físico mesmo, na minha opinião, houve um erro em ele pôr os titulares contra o Palmeiras, porque no momento que ele põe os titulares contra o Palmeiras, ele deixa esse time um pouco mais cansado. Tinham jogadores como o Júnior Alonso, que ia pôr quem? Ia pôr Rômulo, a gente, mas ia tomar goleada, que se dane, meu irmão. Perder de 2-1 nessa altura do campeonato, perder de 4-1 é a mesmíssima coisa pra nós. O grande lance era estar com o jogador de 100%, eu não senti o jogador de 100%. No segundo tempo o Atlético diminuiu o ritmo e o Milito faz substituições que na minha opinião são péssimas substituições. E eu vou citar uma por uma delas. Vamos lá, vamos começar com a primeira substituição. Sai o Arana, entra o Vargas joga pelo lado direito, o Vargas não consegue contribuir. Que é isso, Rap Show, você tá enganado, ele foi para entrar pro lado esquerdo, então tá bom, então toma a mancha de calor dele, meu irmão. Olha aqui ele do lado direito do campo. Por quê? Porque há uma inversão. Há uma inversão. O Paulinho começa a fazer a ponta esquerda. O Hulk começa a fazer mais por dentro, junto com o Scarpa. Então acaba que, e o Hulk também começa a aparecer do lado esquerdo, acaba que tira a mobilidade e a sincronia que estava tendo ali Paulinho, Arana e Rubens. Essa sincronia acaba. Ali tinha que ter entrado, e eu falei isso no jogo, falei, não tem que ser o Vargas. Você tem que passar o Scarpa pro lado esquerdo, que ele vai conseguir fazer essa tabela com o Rubens, e põe o Palácios para fazer corredor do lado direito. Põe o Palácios para poder agredir, já que a gente tava com o zagueiro Lianco e o Otávio. Que é diferente de quando era o Mariano e o Bruno Fux. Até ali tava assim, beleza. Aí ele substituiu o Bruno Fux pelo Lianco, tudo certo. O Lianco pelo Bruno Fux, tudo certo. Com zagueiro por zagueiro, conseguiu fazer bem. Quando chegava lá na frente, ajudava também. Aí veio outra substituição, que aí acabou de vez com o ataque do lado esquerdo do Atlético, que era o Mariano no lugar do Rubens. Ainda o Mariano conseguiu fazer algumas jogadas por ali, mas nada de muito concreto, nada de muito ofensivo, nada que realmente mostrasse que o Galo poderia vencer ali uma jogada. Então, infelizmente, apesar de ter tido alguma coisa ou outra por ali, nada tão contundente. Então realmente o Atlético desacelera demais, e o Rubens é que colocava uma dinâmica pelo jogo pelo lado esquerdo. Então quando isso acontece era errado. Ali, por exemplo, já que ele já tinha feito essas duas substituições, na minha opinião, talvez a entrada melhor que seria ali no lugar do Rubens, poderia ter sido, sabe de quem? Do próprio Igor Gomes, ou da inversão do Scarpa pro lado esquerdo e colocar o Palácio do lado direito para dar um dinamismo do lado direito, que era onde o Atlético agredia mais, que era por onde o Atlético construía sua jogada. Mas não, mais uma substituição errada. E por fim ele mata de vez o ataque do Atlético quando ele põe o Cadu. Porque ele põe o Cadu para ter um apoio defensivo, porque o Cadu ocupa muitos espaços, mas o Cadu não tem a qualidade do drible. O Cadu, infelizmente, ele é um jogador médio. Ele é um jogador médio. Ele vai ter uma carreira de Série B e tudo, mas uma carreira de Série A ainda ele não demonstrou. Talvez ano que vem ele demonstre uma capacidade escondida, talvez, mas até este momento ele não demonstra isso. Então, infelizmente, o Atlético com as substituições do Milito, e na minha opinião todas erradas, todas tirando o Bruno Fux eu reclamei, porque eu realmente achei que ia dar ruim. Eu e o Breno reclamamos, o Beto reclamou de outras, mas algumas não. Então assim, por fim, o Atlético faz... Agora vamos lá. Dito isso, substituições ruins, uma escalação excelente, substituições ruins, um declínio físico ao longo do segundo tempo, o que eu posso dizer foi uma boa vitória.
O 2-1 nós estamos com a vantagem. Nós estamos levando a vantagem. Ah, mas você tá falando da mesma vantagem que, a exemplo, o Fluminense se levou contra o Atlético venceu. Só que deixa eu te contar, o Galo não é Fluminense, não. O Galo tem uma equipe muito mais qualificada que o do Fluminense. E outra coisa, o Fluminense, na minha opinião, ele tem uma equipe mais ou menos do mesmo nível do Vasco. Ah, mas olha onde o Fluminense tá, onde o Vasco tá, assim, porque ele tava muito mal no começo, mas o Fluminense, junto com o Vasco no segundo turno, quer ver, ó? Classificação aqui, ó. Classificação, segundo turno, Brasileirão 2024. Esse tudo errado, mas vai dar aqui pra gente ver, ó. Olha, o segundo turno do Campeonato Brasileiro, nós temos Fortaleza aqui, ó, com 22 pontos, ó. O Fluminense tá na frente do Vasco, o Fluminense tem 13, o Vasco tem 13 também. Então você vê que eu tinha falado, um segundo turno equilibrado das duas equipes. Já o Atlético tá aqui, ó, em 12º. Então assim, você tem um segundo turno equilibrado entre essas duas equipes. É o que eu disse. E o Fluminense, pra mim, ainda é melhor do que o Vasco, tem mais qualidade do que o Vasco, né? Então assim, o Atlético não é Fluminense. Então o Atlético não vai oferecer a mesma fragilidade. E detalhe, na minha opinião, nós já vamos estar com retorno de Saravia. Na minha opinião, nós vamos ter um Paulinho 100%. Na minha opinião, nós vamos ter um Zarate de volta. Então nós vamos ter retornos importantes. Nós vamos ter uma turma aí que vai contribuir. Então assim, não acredito que a vantagem do Atlético seja tão facilmente tirada. Pelo menos é o meu ponto de vista. Mas bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você deixe o like, que você se inscreva, ative o sininho de notificação. Nos encontramos 11 horas da manhã para a nossa auspiciosíssima live, beleza? Tamo junto, que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu, tchau e fui. Obrigado, turma.